Você já parou para pensar que a dificuldade para emagrecer não está alinhada só com a alimentação, mas pode ser algo mais profundo? Tem um comportamento que a Bíblia lida como algo muito sério, e isso pode estar diretamente ligado com a forma que você se alimenta. E é isso que nós vamos conversar hoje. Mas antes, um café. Esses dias eu estava conversando com uma jovem amiga minha sobre o que é pecado. É pecado eu ir numa festa? É pecado eu beber bebida alcoólica? Aí a gente sabe que é pecado. Eu falei pra ela assim, não é pecado eu ir numa festa, não é pecado eu beber um álcool, não é pecado eu beber um vinho, não é pecado eu comer algum alimento. O pecado é a intenção que eu estou indo lá, o porquê que eu estou indo lá. A Bíblia é muito clara que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Se é tudo permitido, eu preciso compreender que eu tenho que ter o controle sobre aquilo e não que aquilo vai ter o controle sobre a minha vida. Quando eu consumo um vinho, o vinho ele não me domina, porque eu sei qual é a quantidade de vinho que eu vou consumir. Eu sei qual é a quantidade onde eu vou parar para não ficar mais aquela pessoa alegrinha se eu tomar uma taça a mais de vinho. Eu sei aonde eu tenho que parar porque aquilo não domina a minha vida. Se eu for numa festa, por que eu vou naquela festa? O que vai ter naquela festa? Aquela festa vai agregar algo na minha vida ou muito pelo contrário? Eu só vou estar lá para agradar alguns amigos, para estar presente ali. O que ela vai trazer de bom para minha vida? Eu posso ir, mas convém eu ir a essa festa? Convém eu beber a mais do que meu corpo ele aguenta? Esse é o verdadeiro pecado. E quando eu olho para o meu consultório, eu vejo muitas pessoas fazendo dietas, reeducação alimentar, para fugir de algo, para tentar cuidar do corpo delas, mas muitas vezes elas não conseguem sair de um ciclo. E esse ciclo está acabando não só com o processo de emagrecimento, com o processo de saúde, mas está afastando ela de agradar o coração do Pai, que é entrar no ciclo de pecado. Bia, mas como assim ciclo de pecado? Quando a gente olha para nossa rotina alimentar, para nossas coisas que a gente acaba trazendo para dentro de casa, muitas das vezes quando a gente coloca uma restrição, uma dieta, o que a gente faz? Eu não vou comprar isso porque se eu comprar eu vou comer. Isso revela que você não tem domínio próprio. E a Bíblia ela é muito clara que a gente precisa ter domínio sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas. Se a gente não tem domínio na nossa vida, quer dizer que aquilo domina a gente. E a Bíblia ela lida isso como algo muito sério, e é sério. Isso começa com uma vontade a mais, que gera uma compulsão, que gera questões emocionais e psicológicas. Isso se torna um loop que vira uma bola de neve gigante. Isso você pode lidar até com profissionais da saúde, como psicólogos, terapeutas, né, que vão te ajudar a entender melhor o porquê que você entrou nesse limbo. Mas a palavra ela é muito clara que antes da gente chegar nesse limbo, a gente precisa aprender a nos controlar e ter domínio próprio. Porque se a gente não tem esse domínio, aquilo vai realmente dominar a nossa vida. Isso pode ser um álcool, que é algo que é muito mais palpável de identificar que, nossa, é pecado. Não é pecado o álcool, mas a quantidade que você consome dele. E, inclusive, também é pecado você ser viciado em chocolate, ser viciado em carboidrato, ser viciado em proteína, não conseguir abrir mão dessas coisas, se torna um vício, porque se torna um ídolo na sua vida e o Senhor ele não quer que você tenha um ídolo na sua vida, porque o único lugar de exaltação e adoração que tem que ter na sua vida é o próprio Deus. Quando a gente coloca uma alimentação que a gente fala, meu Deus, eu não posso ter isso em casa, porque se eu tiver, eu vou comer, eu estou glorificando muito mais, estou idolatrando muito mais aquele alimento do que o meu próprio Deus. Isso é um pecado, porque eu não estou dominando o meu próprio corpo. Eu já estive nesse lugar. Eu já estive no lugar em que eu olhava para um doce, para um chocolate, para uma Fanta uva, para uma bala de ursinho e falava, cara, se eu não comer isso, acabou meu dia. Eu preciso comer, eu falava, eu preciso comer um docinho. Seja de manhã, seja após o almoço, seja principalmente à tarde, eu precisava comer um docinho porque aquilo me trazia um alívio dentro de mim. Era como se eu tivesse um abraço e eu falava, cara, agora eu estou relaxada. E isso não é ter domínio próprio, isso não é você dominar ali o alimento e falar, cara, eu vou comer quando eu quiser, eu vou saber falar um não.
né? Ou quando a gente escuta, ai, tadinha, tá de dieta, não pode comer. Cara, eu posso comer e eu posso falar não quando eu quiser, isso é ter domínio próprio. E muitas das vezes a gente escuta as pessoas falando, meu, não come isso porque vai te fazer mal. E a gente ultrapassa isso e a gente fala, cara, quer saber, eu não vou dar ouvido, eu vou comer se eu quiser. E a gente acaba sendo teimoso pra mostrar quem é que manda aqui. Porque inconscientemente a gente tá tendo domínio. Porque a gente não tá fazendo o que a outra pessoa tá falando, mas o que a gente quer fazer. E lá em Deuteronômios 21, versículo 20, fala assim, e dirão os anciãos da cidade, este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e um beberrão. Ou seja, se a gente não dá ouvido às pessoas que querem bem pra gente, pra quem mais a gente vai dar ouvido? Se a gente não controla o nosso próprio corpo, a gente está sendo um comilão, um beberrão. A gente é exemplo, quando a gente escuta isso de alguém, a gente fica pensando, nossa, que horrível, que complicada essa pessoa, ela não dá ouvidos a ninguém, ela é teimosa. E isso também é pecado porque a gente não consegue ouvir as pessoas que gostam de nós, e muito menos o Espírito Santo que está tentando conduzir a nossa vida para aquilo que o Senhor nos chamou para ter. E Ele quer que a gente tenha um domínio próprio sobre as nossas ações. Não é só sobre mostrar quem é que manda, porque a gente não manda sobre o nosso corpo. Quem manda é o Senhor, porque o corpo é dele. A gente tem que glorificar a Ele com as nossas ações, com as nossas escolhas, tendo domínio próprio. E isso não só afasta a saúde do nosso corpo, mas afasta sim a nossa intimidade com o Senhor. E é engraçado como a Bíblia nos relata lá em Provérbios 23, versículo 2. Se você for uma pessoa que tem grande apetite, antes coloque uma faca na sua garganta, para que você não venha comer demais, não venha se exceder. Na época, Salomão estava falando sobre estar diante de reis. E quando a gente pensa que a gente não está diante só de autoridades, mas de uma grande autoridade que é o Senhor, a gente precisa aprender a ter maior controle na nossa vida. É muito feio quando a gente está diante de uma mesa, de um banquete, e a gente come de uma maneira desenfreada. E é exatamente isso que Provérbios fala. Cara, se você tá comendo demais, se você tá exagerando, tá todo mundo ali falando o que tá acontecendo, antes coloca uma faca na sua garganta para que você consiga ter domínio sobre as suas ações. E quando a gente olha para isso, não é só sobre como a gente se comporta em meio às pessoas, mas como a gente se comporta diante de um Deus vivo, que nos deu um corpo, um templo, que é morada do Espírito Santo dele. Então a gente precisa, antes mesmo de pensar o que eu estou comendo, eu preciso pensar como eu estou nutrindo o templo, que é morada do Espírito Santo. Eu estou deixando ele viver em um palácio, em um lugar organizado, bonito, com uma estrutura muito bem adequada, muito bem firmada, ou estou deixando ele morar em um barraco? Eu estou deixando as paredes pichadas, as paredes amolecidas, quebradas, ou ele está vivendo em um lugar de calmaria, que é como se fosse um resort? Porque quando a gente vai para um hotel, a gente tem todo aquele banquete, aquela paz, aquela sensação de, nossa, que conforto. E quando a gente chega em casa, parece que a gente nem queria ir para casa. Qual é o ambiente que o Espírito Santo está morando em você? Um ambiente de paz ou um ambiente agitado, em que você mesmo quer fugir desse lugar? Quando eu comecei o meu processo de cuidado com o meu corpo, o Senhor ele fez exatamente essas perguntas. Onde você está deixando o Santo Espírito morar em você? Qual é o lugar de habitação dele na sua vida? E naquele momento eu estava comendo pacote de bala de ursinho sem conseguir respirar em um lance de escadas, porque eu estava deixando o Espírito Santo habitar em um barraco dentro de mim, onde nem eu queria habitar. E quando a gente pensa em ter esse domínio na nossa alimentação, a gente fica pensando, como que eu vou fazer isso sem passar fome? Como eu vou fazer isso sem restringir, sem entrar em dietas mirabolantes? No último vídeo eu falei que a gente não precisava se comparar à grama da vizinha. A gente não tem que olhar para a dieta do outro, a gente tem que olhar para aquilo que faz sentido para o nosso corpo. É escutar o nosso corpo e ter domínio sobre isso. É olhar para os meus exames e entender o que ele está me revelando para eu trazer saúde e vigor para os meus ossos. É eu entender o porquê que eu tenho compulsão alimentar, se é deficiência de um nutriente, se
se é porque eu gosto, se é porque aquilo me foi gerado numa infância, uma deficiência de carinho, de emoções, e eu fui para a área alimentar, onde eu me sentia abraçado, quando na verdade todas essas áreas são supridas quando eu encontro intimidade com o Senhor. Quando eu entendo que o Senhor, Ele supre todas as áreas da minha vida, eu consigo ter um domínio maior sobre todas as coisas. Quando eu tenho mais intimidade, eu conheço mais ao Senhor, eu consigo entregar também o cuidado do meu corpo, porque é Ele que vai administrar a minha vida e vai mostrar como conduzir a minha vida. Eu entender que o Senhor guia os meus passos e que se Ele me deu a oportunidade de ir ao médico, a oportunidade de uma nutricionista, de um psicólogo, Ele vai me dar ferramentas para eu conseguir cuidar melhor do meu corpo. Porque se algo revela que não está bem, eu preciso cuidar daquilo. Ou, muito melhor, eu consigo antecipar isso sendo uma nutrição, uma alimentação preventiva, para que não chegue nesse lugar. A gente tem a mania de só cuidar de algo quando algo já explodiu, quando a bomba já explodiu, quando na verdade a gente pode prevenir que isso aconteça. A maneira como a gente cuida do nosso corpo, tendo o domínio das nossas ações. E aqui eu não estou falando para você se restringir ou nunca comer algo diferente. Como eu falei no início do vídeo, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém fazer. Eu posso ir num churrasco, mas eu não vou num churrasco depois de um jejum e falar, cara, eu vou dar prejuízo nessa churrascaria. Né? É esse que é o ponto-chave de ter domínio próprio. Quando eu tenho domínio das minhas ações, eu entendo que eu posso sim ir a um rodízio de pizza, eu posso ir a um rodízio japonês, eu posso ir a um rodízio de churrasco, mas eu preciso entender que qual é a quantidade de alimento que eu vou comer. Eu vou comer para sair dali explodindo, tendo que abrir o botão da minha calça porque eu não aguento nem respirar e aquela roupa está me apertando? Isso não é ter domínio. Ter domínio é saber que a quantidade dos alimentos que eu vou consumir vai ser a quantidade ideal. E eu não vou passar vergonha por ter aberto o botãozinho da calça ali no meio do churrasco ou de um rodízio. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, fala sobre a gente ter consciência e levar cativos os nossos pensamentos ao Senhor. Que é a gente ter esse domínio, de entender como eu vou ter consciência no momento em que eu estou fazendo as minhas refeições. Eu vou estar ali presente naquele momento. Eu não vou estar só comendo e assistindo uma TV, porque a maneira como eu assisto a TV e me alimento, quando eu olho para o prato, eu falo, caramba, eu já comi, já terminei a minha refeição, e aí eu sinto que eu não comi o suficiente, eu acabo repetindo. Então é ter consciência no momento que eu estou me alimentando. Também é ter pequenas decisões ao longo do dia e sabendo que essas decisões são as melhores escolhas. A gente sempre tem decisões que a gente tem que tomar ao longo do dia. A gente toma decisão o dia inteiro, mas quando a gente organiza, a gente diminui esse cansaço, essa fadiga mental de tomada de decisões e faz com que a gente tenha mais equilíbrio e tenha mais constância nas nossas escolhas. Quando eu tenho constância em fazer, em planejar com antecedência, eu consigo diminuir essa fadiga de decisões, que é ficar escolhendo o tempo todo, gera um cansaço mental, para que eu venha a ter uma liberdade maior, um controle maior sobre as minhas ações. Isso tudo a gente entende que é uma constância, e a constância ela vem aos poucos. Não é algo que a gente vai aplicar hoje e amanhã a gente já está fazendo com excelência. É um crescimento gradual. E lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 5 e 7, fala exatamente isso, sobre a gente ter constância. Mas a constância, ela é um crescimento. A diligência, ela vem com o tempo. Não é algo que você vai fazer hoje e amanhã já está fazendo de forma perfeita. Lá fala exatamente assim. E vós também, pondo nisso, mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, a temperança a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, o amor fraternal, o amor. E é exatamente isso, quando a gente tem amor, a gente consegue fazer as coisas com mais carinho, com mais alegria, com mais constância, porque se torna algo leve. Não é para ser algo penoso, é para ser leve. Só que a gente tem que entender que é um passo de cada vez. A gente vai adicionando isso de forma equilibrada, pouco a pouco. Não vai ser perfeito no início e nem tem que ser constante. E ter esse domínio próprio não é algo fácil que a gente consegue fazer de imediato. Para algumas coisas a gente tem mais facilidade, para outras nem tanto. Mas é algo que você vai
adquirindo, você vai fazendo e com o tempo vai se aprimorando. Então tenha esse olhar de amor para si mesmo, esse olhar de cara, eu consigo ser diligente aqui, eu consigo ter domínio próprio sobre isso. Hoje ainda não está 100%, estou em 2%, mas amanhã eu consigo 3%, 4% a mais do que hoje. E aos poucos eu vou adquirindo isso na minha rotina. E é exatamente isso que eu trabalho com os meus pacientes, pouco a pouco, crescendo um passo de cada vez. Não queira ser perfeito, não queira fazer tudo de uma vez, mas entenda que você consegue chegar lá. E o Senhor, Ele está aqui para te direcionar e falar: filho, se eu fiz você assim é porque eu sei que você consegue, eu acredito em você. Então dê esse passo em fé, na sabedoria que o Senhor já derramou sobre você, para que você consiga ser diligente e ter domínio próprio sobre as suas escolhas, sobre as suas ações. E talvez, para que você consiga emagrecer definitivamente, não seja só uma dieta, só um cardápio perfeito para você. Porque muitas vezes você até sabe o que precisa fazer. Mas talvez nesse momento hoje, o que realmente está faltando para você é esse domínio próprio. É conseguir se enxergar e falar: eu consigo ter domínio sobre as minhas escolhas, sobre as minhas ações. E a partir daqui, você vai conseguir destrinchar, entender e conquistar o teu emagrecimento definitivo. Não só para que você consiga se olhar no espelho e falar: nossa, eu consegui. Nossa, olha como eu estou mais leve, olha como eu me sinto bem. Mas também para que você consiga olhar para você e falar: Deus, eu consegui, estou agradando o seu coração porque eu estou tendo domínio nas minhas escolhas, nas minhas ações. Porque se você consegue dominar isso, que é algo pequeno, o que mais você não consegue dominar? Para algumas pessoas pode ser algo gigantesco, mas eu vou te falar, nada é tão grande quanto o nosso Deus. E isso sim é algo pequeno e é Ele que vai te fortalecer para ter esse domínio próprio. Se esse vídeo fez sentido para você, já compartilha com uma amiga. Compartilha para ela entender que você tá sabendo assim: olha, eu também tô aqui com você, porque eu também já passei por isso e eu quero te ajudar nessa caminhada também. Compartilha com ela para que isso se torne não só um vídeo, mas uma comunidade onde a gente ajuda mulheres a se fortalecer em fé e também a cuidar melhor do corpo, que é templo morada do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Mas não se esquece de se inscrever no meu canal e já deixar o seu like. Um beijo grande e até o próximo.